Você falou, uma sexta-feira diferente aqui no Flamengo, inclusive hoje estava programada uma entrevista coletiva, mas isso foi cancelado justamente por conta desse teste que os jogadores, membros do departamento de futebol e da comissão técnica tiveram que passar na tarde de hoje aqui no Ninho do Urubu, por conta do Maurício Gomes de Matos, ele que é vice-presidente de consulados e embaixadas do clube. Ele fez um teste, realizou um teste em Brasília, esse teste, o resultado foi inconclusivo, ele realizou mais um teste e agora aguarda o resultado. Ele está hospitalizado ainda em Brasília e existe também uma possível segunda vítima infectada. É uma funcionária do clube que trabalha na parte do sócio-torcedor do Flamengo. De acordo com informações da repórter Gabriela Moreira, da TV Globo, ela está afastada desde o último sábado, dia em que o Flamengo enfrentou o Botafogo no estádio do Maracanã, mas são ainda suspeitas, são 2 casos suspeitos, ainda não há nada confirmado. É bom a gente até frisar isso, que o Flamengo fez isso hoje aqui, esse teste com os jogadores e os membros da comissão técnica do departamento de futebol, para prevenir, até porque ainda não há nada confirmado. Então essa situação é a primeira parte desse dia agitado do Flamengo. Agora explicando como pode ter havido contágio do Maurício Gomes de Matos, porque ele, ao lado do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e do vice de marketing, Gustavo Oliveira, há algumas semanas, os 3 viajaram para Madrid. Inclusive, eles postaram nas redes sociais fotos conhecendo o CT do Real Madrid e depois de lá, eles foram direto para Barranquilha, porque foi o local da estreia do Flamengo na Libertadores na última semana. O Flamengo venceu, inclusive, jogando lá na Colômbia, e o Maurício Gomes de Matos esteve no mesmo hotel, teve contato com toda a delegação do Flamengo e também esteve no voo fretado da Colômbia para o Brasil. Então, por esse motivo, uma questão de prevenção, os jogadores do Flamengo realizaram esse teste na tarde de hoje, aqui no CT do Ninho do Urubu. O Zico também esteve por aqui, ele gravou com o Jorge Jesus para o canal dele no YouTube e aproveitou para também fazer esse exame. Ele também teve contato recente com o Maurício Gomes de Matos. E o laboratório que fez esse teste saiu daqui, 2 carros saíram por volta de 4h55 da tarde. Então, o treino hoje, de acordo com a informação da assessoria, permaneceu, não foi cancelado, até porque, até esse momento, o jogo entre Flamengo e Portuguesa, que acontece neste sábado, está confirmado, mas haverá daqui a pouco, lá no Palácio Guanabara, zona sul do Rio de Janeiro, uma entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao lado do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Os dois tiveram uma longa reunião durante esta tarde e daqui a pouquinho vão afirmar se o Flamengo, se vai haver jogo nesse final de semana, mesmo com portões fechados aqui no Rio de Janeiro, até porque tem toda uma questão envolvendo o custo do jogo, mesmo que com portões fechados. São funcionários, enfim, todo esse planejamento que já é feito previamente. Então essa entrevista coletiva, tanto do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, como do governador do Estado do Rio de Janeiro, tudo isso vai definir se haverá jogo ou não. Para o jogo, caso aconteça neste sábado, o Jorge Jesus, com o adiamento do jogo da Libertadores no meio da próxima semana, pode ser que escale os principais jogadores. Isso vai depender, é claro, das atividades que ele comandará aqui no Ninho do Urubu. Lembrando que o Flamengo ainda vai treinar amanhã, na parte da manhã, caso tudo esteja bem com os jogadores. Então, um certo mistério do Jorge Jesus sobre essa possível equipe que pode ir a campo amanhã, caso de fato isso seja confirmado daqui a pouco lá no Palácio Guanabara, viu, João? Ok, então vamos ficar atentos aí a essa entrevista do governador Wilson Witzel e do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, porque existe a possibilidade até mesmo do jogo não acontecer. Mas, neste momento, o jogo entre Flamengo e Portuguesa está confirmado para o Maracanã amanhã, com portões fechados. Essa é a informação de momento. Qualquer novidade a gente traz para você aqui no Expediente Futebol. Oswaldo, e esse Flamengo, Jorge Jesus, tudo isso que vem sendo falado, como você tem observado, qual é a sua opinião sobre esse momento do Flamengo e o trabalho do Jorge Jesus aqui no nosso futebol, Oswaldo? Olha, eu acho que o Flamengo melhorou muito do ano passado para cá. Os últimos jogos foram sensacionais, especialmente o jogo que decidiu a Recopa contra o Independente Del Valle, que o Flamengo jogou com um jogador a menos a partir dos 23 minutos do primeiro tempo. Eu fiquei impressionado com a performance do Flamengo naquele dia, tanto do ponto de vista tático, como principalmente do ponto de vista físico. Os jogadores conseguiram
manter um nível de atuação contra um adversário que é difícil, não é uma equipe fácil de se jogar contra, mas o Flamengo conseguiu, durante todo aquele tempo, com um homem a menos, ser superior ao adversário, com uma estratégia diferente, logicamente, que com um homem a menos resistiu mais à posse de bola do adversário, mas conseguiu ser contundente, veloz e com a capacidade inesgotável que o Gabigol vem demonstrando nos últimos jogos. Né? Então, eu acho que o Flamengo vem melhorando muito. Eu acho que já está num estágio melhor do que estava o ano passado e com uma perspectiva muito boa para mais conquistas esse ano. Tá realmente acima do que estava no ano passado, Edmundo? Eu acho que tem muito a ver com as contratações que foram feitas. Né? O nível não cai, não baixa. E quando tem as substituições, às vezes melhora. Com certeza. Né? A entrada do Michael traz um alvoroço para a defesa adversária. O Thiago Maia ali na frente da zaga tem dado uma segurança maior. Enfim, porque de novo, o novo mesmo é a zaga, né? E nesse último jogo contra o Barcelona, o Jorge Jesus até preferiu deixar o Rodrigo Caio no banco. Exatamente. Né? E aí fica aquele questionamento, será que eles já estão com o entrosamento perfeito com o resto do grupo? Aí você bota o Thiago Maia à frente, não quero comparar jogador por jogador, porque o Thiago Maia não tem a capacidade do Arão de pisar na área adversária. Exatamente. Mas de marcação à frente dos zagueiros ali, ele é melhor. E tem momentos, como o Oswaldo está dizendo, tem momentos que é necessário. E como esse do Independente Del Valle, né? Na verdade, quem foi expulso foi o Arão. Foi o Arão. Né? E aí fez Thiago com que entrou o Thiago e aí dá mais segurança. Sim. E eu tenho pode ser, Oswaldo, que tenha a ver com os adversários, não da Libertadores, que os dois adversários da Libertadores foram fortes. Mas o Atlético Paranaense caiu muito, os adversários do Campeonato Carioca não estão à altura do Flamengo. Então a gente está vendo o jogo contra o Santos, contra o Flamengo, jogos que o 4x4 contra o Vasco, 1x0 contra o CSA, que foi duro. A gente acaba fazendo uma comparação. Pode ter a ver com isso também. Mas as chegadas fortaleceram. Porque quando saía um jogador titular, o reserva, acho que o único que dava conta do recado do ano passado era o Diego. Né, que estava à altura dos demais. Hoje você tem Michael, tem Thiago Maia, você tem Vitinho, Pedro, Pedro Rocha não joga? Pedro Rocha ainda nem... A gente ainda nem viu a cor dele, né? Edmundo, você que jogou, podia me responder.